Na Era do Espírito. Bom dia, amigos da Rádio Guarujá, 1420 MHz, e os internautas que visitam o nosso site do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, no amorehumildadedoapostolo.org.br. Bem, falaremos hoje de uma passagem que, tradicionalmente, ela foi classificada como milagre de Jesus. Não vamos avaliar essa questão, porque Kardec, na Gênese, falando dos milagres e expedições, ele avalia essa questão da natureza do corpo de Jesus, assim como as curas praticadas pelo Mestre. Mas vamos extrair aqui um conteúdo de ordem moral, que é o que Kardec recomenda na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos extrair os aspectos morais do Evangelho, porque não são objetos de disputas religiosas. Muito bem. Nesta passagem, chamada do cego de Jericó, diz o seguinte: dirige-se a Jericó, saindo de Jericó, ele e os seus discípulos, uma considerável turba. Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chama o cego, dizendo: Anima-te, ergue-te. Ele te chama. Ele, o cego, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: Que queres que eu faça? O cego lhe disse: Rabuni, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Importante a gente salientar algumas palavras, como Kardec recomenda, buscar o significado delas à época de Jesus. Essas recomendações estão no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução, item 4, Notícias Históricas, onde ele fala que, para entendermos determinadas passagens do Evangelho, é necessário voltarmos às tradições judaicas da época de Jesus, as suas tradições, o significado de algumas palavras que para nós poderiam parecer ininteligíveis. Muito bem, nessa passagem temos algumas dessas que iremos explorar no dia de hoje. Dirige-se a Jericó, saindo de Jericó. Então, Jericó significa, na linguagem moral, uma cidade que está abaixo do nível do mar, 200 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Jerusalém, nas passagens do Evangelho, significa elevação espiritual, contato mais com a divindade. E Jericó é uma cidade mercantilista, onde predominam os valores de ordem material. Então, quando Jesus está saindo de Jericó, encontra este cego pedinte à beira do caminho. A palavra caminho também tem outro significado. Primeiramente, quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse significado da palavra caminho é dizer que quem está no caminho está seguindo Jesus e seguindo as leis divinas, porque ele é o grande revelador de Deus. Ele nos traz a mensagem divina das leis de Deus, o comportamento, a ética, a moral que devemos seguir diante do próximo, principalmente, e de nós mesmos. Então, a palavra caminho significa estar à beira do caminho, como estava o cego pedinte, quer dizer, ele estava sentado à beira do caminho. Ele não estava no caminho de Jesus, não estava no caminho da lei. E Bartimeu, filho de Timeu, que é o cego pedinte, era filho de um general judeu que foi morto pelos romanos. Consequentemente, a tradição judaica familiar era de estudar as leis divinas e a praticar. Tanto é que o cumprimento dos judeus à época de Jesus, se não for ainda até agora, como nós fazemos bom dia, como vai, eles diziam: como estás diante da lei? Ou seja, como está vivendo a tua felicidade. Porque seguir a lei divina é seguir o caminho que nos encontramos para a felicidade.
E assim o cego pedinte estava sentado à beira do caminho. E ao ouvir que era Jesus o Nazareno. Ora, Jesus o Nazareno tem um significado. Jesus não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém. Nazareno também consta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo o significado da palavra. Era uma comunidade judaica reconhecida pela sociedade judaica como membros que estudavam e interpretavam as leis. Portanto, Jesus o Nazareno significa que ele pertencia a essa comunidade de estudos e prática das leis de Deus. Das leis, no caso, reveladas por Moisés, mas Jesus era o novo revelador, era o Messias. E como é que nós identificamos nessa passagem de Marcos que Jesus era o Messias? Quando ele diz, filho de Davi, ou seja, o Bartimeu sabia que Jesus era o Messias, porque o filho de Davi significa pertencer à árvore genealógica de Davi. E lá no Velho Testamento havia esse significado que o Messias, o libertador do povo, libertar não na guerra, mas libertar no amor, para que nós praticássemos a lei de amor, teria que vir da descendência de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus parando disse, chamai-o. E o cego e os apóstolos dizem, anima-te, levanta-se, ergue-te, ele te chama. Quando esses significados de anima-te, ergue, ou seja, põe-te a caminho. E quando Jesus disse que a fé dele o curou, a fé curou exatamente porque, acreditando, a fé não é só acreditar, a fé é sentir o poder, não só do Mestre Jesus, mas também saber que com Jesus, através do seu magnetismo, iria praticar a cura. Mas no sentido moral, quando ele diz, lançando fora o seu manto, o que significa o manto nesta passagem? Significa jogar fora os nossos vícios materiais e nos dedicarmos à elevação espiritual. Por isso que estava na saída de Jericó, ele estava saindo das ondas que o vinculavam as questões só de ordem material para entrar no aspecto moral, na vida após a morte, enfim, todos esses sentimentos que é o reino de Jesus. Então, o cego disse Rabuni, que eu volte a ver, significa, Rabuni significa meu mestre. Portanto, aqui Marcos está apresentando Jesus, o Nazareno, o Messias. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguiu pelo caminho. Ou seja, voltou a caminho, saiu daquela prostração da vida de ordem material, voltou a caminhar com Jesus. Não significa necessariamente caminhar junto a Jesus, o homem, e sim junto a Jesus, o revelador das leis divinas. E assim nós temos nessa passagem esses significados e buscarmos sempre o lado moral. Mas como é que nós vamos entender o Evangelho para vivenciá-lo? É importante que nós nos transportemos para dentro dessa passagem, como de qualquer passagem do Evangelho, e verificar quando é que nós somos o cego de Jericó, quando é que nós estamos sentados à beira do caminho, quando é que nós vamos pedir a Jesus que eu volte a ver. É estudando, é percebendo, é fazendo a reflexão, como diz Santo Agostinho, Kardec, na questão 919, do Livro dos Espíritos. Faço uma reflexão, como eu fazia quando estava aí na Terra, avaliando quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, para que amanhã eu a recupere. Então, essa passagem tem todas essas riquezas, como todas as riquezas do Evangelho de Jesus, nós podemos extrair os aspectos de ordem moral para o nosso crescimento, para o nosso processo evolutivo, para a nossa salvação, como é a linguagem bíblica. E assim, irmãos, nós aqui vamos nos despedindo mais uma vez, agradecendo pela audiência. Poderão ver essa passagem também junto ao site do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, para que possamos rever não só esta passagem, como também poder ver outros assuntos tratados no site do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Que tenhamos todos um bom sábado, um bom final de semana, e aguardamos vocês no próximo sábado, às 8h40, na Rádio Guarujá, 1420 MHz. Muito obrigado e até lá. Na Era do Espírito.